Boa noite a todos, graça e paz, amém? É um privilégio poder estar nessa casa, poder nessa noite compartilhar desse ambiente e participar nesses dias daquilo que o nosso Pai, por meio do seu Espírito, está pontuando. Nós entendemos que esses são dias de cumprimento e em dias de cumprimento, sempre que vamos às Escrituras, nós percebemos o nosso Pai provocando o ambiente necessário para o cumprimento das coisas que Ele falou. A nossa expectativa não é sobre algo novo, mas é sobre aquilo que Ele já falou sobre a nossa geração, sobre os nossos dias, sobre o dia chamado hoje e sobre o tempo chamado agora. Nos últimos anos, nosso trabalho em cooperar com o movimento do reino do nosso Pai tem sido de alguma maneira, manifestar o que nós estamos vendo. E eu costumo dizer que nós não somos pregadores, nós não temos uma pregação, nós compartilhamos o nosso sentimento e o nosso coração dentro do ambiente que a gente está inserido. Nesses últimos 2 anos, por onde eu passei, eu sempre tenho comunicado a respeito disso e nós temos falado que esse talvez não é o momento mais confortável, talvez não é o momento mais favorável da nossa nação, mas o momento é propício para o cumprimento das coisas que Deus falou. Vivemos em dias de desconforto, não são favoráveis, há uma confusão nessa nação, parece que as coisas estão fora do lugar. Nos últimos 2 anos, abalou a estrutura da nação, abalou a economia da nação, tem mexido com as estruturas de governo, tanto executivo como legislativo e judiciário. Parece que a gente está vivendo em meio a um caos, mas diante desse cenário, nós percebemos que o momento é propício para o cumprimento das coisas que Deus tem falado sobre a nação brasileira. E nós, nessa geração, e nesses dias especificamente, nós estamos encorajados. Não empolgados, porque empolgação é algo que passa. Mas estamos, por meio do Espírito, encorajados, com muita expectativa sobre aquilo que Deus tem falado sobre a nação chamada Brasil. Há uma palavra de ordem sobre os céus dessa nação, que não é nova, que já nos últimos 40 anos vem sido comunicada, divulgada, profetizada, e em alguns momentos a gente pensa que parece que o tempo passou, as coisas não tomaram a forma e nós perdemos o time. Mas diante de tudo isso, e no cenário que nós estamos, nós percebemos Deus não mais mantendo uma janela aberta, mas agora abrindo uma porta. Durante os últimos anos, nós tínhamos uma janela aberta, aquilo que nos permite ver o que acontece do outro lado, mas não acessar. Mas esses meses que se passaram, nós percebemos Deus abrindo uma porta. Uma porta é um lugar de acesso. Então, nós estamos orando para que possamos acessar aquilo que é disponível a nós em meio aos dias que estamos vivendo. E há algo disponível para a igreja, porque é o meio pelo qual Ele escolhe se revelar, se mover nesses dias. A Escritura ensina que Ele se revela a um homem chamado Abraão, e desse homem ele diz que vai fazer deste homem uma grande nação. Dentro dessa nação ele se mostra por meio de milagres, de maravilhas, manda eles estabelecerem uma casa onde ele pode se revelar no meio dessa casa. E dentro dessa nação ele envia o seu filho, e as nações hoje o conhecem por causa daquilo que ele revelou através de Israel, o seu filho Jesus, Yeshua, o nosso Senhor. Mas Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 10, que agora ele vai fazer-se conhecido aos principados e potestades, vão conhecer a sua multiforme sabedoria por meio da igreja.
Então ele se revelou às nações, o mundo o conheceu por meio do seu Filho. E a Bíblia ensina que a igreja é o corpo místico do seu Filho. Paulo diz que Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. E esse é o tempo que ele se revela, se movimenta por meio da sua igreja. Então as nações vão o conhecer, estão o conhecendo, pelo ambiente, pelo meio que ele escolheu se revelar. E igreja é a missão de Deus, é o meio pelo qual ele se movimenta. A igreja é um corpo, e um corpo é composto, é formado de muitos membros. E um corpo só tem vida e tem movimento se cada membro realizar a sua função. Então nessa geração nós estamos trabalhando para que os membros do corpo, ajustados uns aos outros, comecem a realizar a sua função, que é exercer o seu sacerdócio. E o exercício do sacerdócio é ocupar lugares vazios, e o sacerdote é aquele que tem a capacidade de tocar uma realidade espiritual, tocar uma realidade terrena e fazer isso convergir para que se cumpra a vontade de Deus, que é o estabelecimento do seu reino, que é o seu governo, aqui na terra como no céu. Então nós estamos nesses dias pensando sobre muitas coisas, mas o que tem chamado a nossa atenção é sobre igreja. E igreja é formada sobre fala de um tipo de pessoa. Me parece que tem coisas que nos trouxeram até aqui, e foi a maneira que ele escolheu para se desenvolver até os nossos dias. Mas já faz algum tempo que a gente tem sentido e percebe que já não é mais suficiente. O que nos trouxe até aqui já não é suficiente para nos levar adiante. O que isso quer dizer? Está falando sobre um tipo de pessoa e sobre um estilo de vida e sobre como fomos igreja até aqui. Porque eu percebo que nós vivemos os dias que antecedem a volta do nosso Senhor, de Yeshua, segundo aquilo que as Escrituras revelam. E pensando sobre o dia do Senhor, que são acontecimentos que antecedem a sua volta e acontecimentos que se desdobram depois da sua volta, porque fala do seu governo, nós temos pensado que nesse tempo que antecede o seu retorno, exige de nós, ou vai exigir de nós, um tipo de igreja específica. Uma igreja que vai acessar céu, vai tocar terra, e vai ver as palavras que os profetas falaram em dias que antecederam aos nossos tomarem a forma. Então eu tenho sido desafiado a rever, a pensar sobre a forma que eu estou caminhando. Estamos em meio a uma construção. E todas as vezes que o nosso pai mandou construir algo para ele, ele determinou as medidas que a construção teria e ele falou o tipo de material que seria utilizado na construção. Então, quando eu olho para a minha vida e eu olho para a planta da casa que ele tem me dado, parece que nesse tempo a casa precisa estar conforme a planta. É sobre essas coisas que nós estamos falando nesse tempo. Hoje nós ainda vamos ouvir Jackson. Eu vou talvez introduzir alguma coisa. Jackson vai completar sobre coisas que ele tem falado desde ontem. E nos próximos dias a gente vai continuar avançando. Não falando de nada novo, nada diferente talvez do que você já ouviu, talvez de uma forma diferente, pensando de uma maneira diferente, mas tudo contribuindo para uma construção. Porque o reino de Deus é um reino de coletividade. E estamos buscando cooperar com a nossa função. E quando se fala de profético ou de profetas, sempre se espera uma profecia. Não necessariamente os profetas precisam profetizar. Porque Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que todos podem profetizar. Cada um por sua vez. O trabalho profético nessa geração e nesses dias é fazer com que a igreja veja.
Então não é necessariamente nós profetizarmos como profetas, mas é nós, de alguma maneira, buscarmos trazer uma iluminação que venha fazer a gente entender o dia que a gente está vivendo, o cenário que a gente está sendo inserido e os anos que estão diante de nós, que exige de nós uma nova postura, que não é nova, é só uma adequação, segundo a uma nova estação que nós estamos sendo inseridos nela. Profético fala de interpretar estações. E as estações sempre determinam o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer. Nós moramos numa cidade no sul do Brasil chamada Itajaí. E na nossa cidade a gente vive as 4 estações bem definidas. Nosso inverno é frio. E nosso verão é calor. Alguns dias atrás, nossas madrugadas estavam beirando os 5 graus, 4 graus. E daqui uns meses, a temperatura vai lá em cima. Ela vai chegar aos 32, 33, sensação térmica de 40. E o que isso quer dizer? Que à medida que a estação muda, nós temos que nos adequar dentro dela. E sempre que o inverno está para chegar na minha casa, minha esposa tem um costume. Ela procura olhar no guarda-roupa, ela procura olhar se o que tem é suficiente. Então nós temos um filho pequeno que está no período de escola, sempre no outono, ainda está aquele clima gostoso, fresco. Ela olha para mim e diz: Júnior, vai precisar comprar a blusa porque o que o Davi tem não serve mais. Serviu para o ano passado, mas para aquilo que está vindo aí, os dias vão esfriar. Então é melhor que a gente antecipe o frio antes que ele chegue. E daí ela procura saber se as cobertas de casa é o suficiente. O que isso me ensina? Me ensina que a gente está antecipando um dia que ainda não chegou, como se ele já estivesse presente. E quando se fala do dia do Senhor, da volta de Jesus, nós temos pensado sobre isso. Sobre antecipar um dia que ainda não chegou, como se já fosse. E isso tem a ver com as estações. Se você me perguntasse: Júnior, qual é a estação que nós estamos? No outono. O outono é uma estação intermediária. Quando eu sei que eu estou no outono? Logo depois do verão, quando os pássaros começam a migrar. A coloração da vegetação começa a mudar, as folhas das árvores começam a cair. Eu sei que eu estou no outono e eu sei que o inverno está próximo. E daí no outono eu tenho a oportunidade de antecipar o que ainda não chegou para não ser pego de surpresa. E é sobre essa igreja relevante, que não é só um ajuntamento de pessoas, mas é um corpo em funcionamento, que está desenvolvendo a sua vida para cumprir um propósito. E isso é o que nos move. Mover a nossa vida para cumprir um propósito como um corpo. Porque estamos habilitando um povo, preparando o caminho para que o nosso Senhor volte. E nós não queremos ser pegos desapercebidos ou distraídos como nos dias de Noé, que as águas chegaram e ninguém percebeu o que estava acontecendo. E por isso todos foram levados. Entende o que eu estou dizendo? Então nós pensamos nesses dias como dias que o Senhor está nos chamando a uma nova estação, que vai exigir de nós uma nova postura. Não anula o que nós já fizemos e o que nós vivemos, mas não é suficiente para nos levar adiante para o lugar que nós precisamos. Parece que nos últimos anos Ele nos esticou, para que agora a gente pudesse começar a estabelecer e funcionar dentro de uma construção. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu tenho pensado sobre dias de se desenvolver em maturidade. São dias de maturidade. E o que é a maturidade? É assumir responsabilidade. Maturidade eu desenvolvo quando eu me relaciono com as responsabilidades que eu tenho que ter nesse tempo, e isso vai me desenvolvendo.
Eu sou casado há 25 anos, fruto do meu casamento. Eu tenho 4 filhos, 3 adultos e um menino de 6 anos. Nosso filho primogênito já é casado e eu tenho falado onde eu vou, tenho brincado com os irmãos, eu digo, agora me respeitem porque eu sou avô. Eu sou de outra classe já. Eu já não sou só pai, agora eu também sou avô, já é outra classe, não é? Quem é avô sabe do que eu estou falando. A gente brinca, se diverte, celebra e depois vai para casa, quem fica com o choro é os pais. Quem acorda de 3 em 3 horas de madrugada é os pais. É outro momento da vida. E fruto do nosso casamento, a gente tem esses 4 filhos. Jonathan, nosso filho mais velho, é casado. E casou no início do último ano, foi pai há 2 meses. Em setembro para outubro, sua esposa engravidou. E durante 23 anos, Jonathan, meu filho, ele viveu em casa comigo. Ele morou dentro da minha casa. E como filho que mora com o pai, qual é a forma que os filhos que moram com o pai vivem? É os pais agregando para os filhos, pagando a conta dos filhos, não é assim? E mantendo a casa em funcionamento. É caso raro, filho que paga a conta dentro de casa quando eles moram com os pais. Na grande maioria é o quê? Você que faz a compra, não é assim? Você que vai no mercado, você que paga a conta de luz, você que paga a conta de água, você bota o shampoo, condicionador no banheiro e quando não é a marca que ele gosta, ele reclama. Quando ele chega em casa e não tem a comida, a mãe não fez o que ele gosta, ele não reclama e diz, a mãe só fez isso. Eles não compram nem o papel higiênico que eles usam. E eles só lembram que precisa quando eles estão lá e olham para o lado e não tem. Aí eles gritam como? É assim. São filhos que moram com os pais. E não tem problema com isso. Porque a Escritura ensina que os pais agregam para os filhos. Mas pai que quer ver os filhos se desenvolverem, chega um momento da vida dos filhos que eles têm que dar um passo para trás, para que os filhos possam desenvolver maturidade. Como? Assumindo responsabilidades com a vida que ele vai ter que construir daqui para frente. E depois de 23 anos morando junto, ele estava com data do casamento marcado, nós fomos ter uma conversa. E daí, várias conversas. A primeira foi que eu cheguei para ele e disse, meu amigo, é o seguinte, tem uma conta que papai não vai pagar mais. Então você vai ter que começar a trabalhar, a construir, a pensar sobre as coisas que você vai ter que assumir de responsabilidade. E nessa experiência com o meu filho, eu pude perceber Deus comunicando algo sobre a nossa geração, sobre os nossos dias como igreja. Sabe o que eu percebo nesses dias? O pai dando um passo para trás e dizendo para a gente que somos a sua igreja, os seus filhos, tem uma conta que papai não vai mais pagar. Filho que mora com o pai, ele acorda pela manhã e acende a luz do quarto. O dia já nasceu, já está claro o quarto, mas ele não tem iluminação suficiente, ele acende a luz. Aí ele sai do quarto, vai para o banheiro, e deixou a luz acesa do quarto. E daí ele sai do banheiro, a luz também fica acesa. Aí ele vai para a sala, liga a TV, liga a luz da sala. Alguém chama, ele sai para a rua e deixou tudo. Quem que apaga? O pai, a mãe, por quê? Porque são eles que pagam a conta. E daí nós sentamos para conversar, eu digo, amigão, é o seguinte, você vai ter que fazer algumas contas, porque eu não vou deixar de exercer nem bondade, nem misericórdia, nem favor, nem trabalhar a seu favor, mas eu vou trabalhar naquilo que você precisa e não mais naquilo que você gostaria de ter, naquilo que você quer. E ele teve que mudar o estilo de vida dele. Alguns anos atrás ele foi lá e botou internet, TV a cabo na minha casa, tudo no meu nome para me pagar. Mas era para ele usar. Depois de 1 ano e 7 meses casado, faz 1 semana que ele botou na casa dele.
Por quê? Porque ele foi fazer conta. E daí ele percebeu que meu pai não está mais aqui para pagar essas coisas. Eu não deixei de exercer amor por ele, eu não deixei de exercer misericórdia por ele, eu não deixei de cuidar dele naquilo que ele precisa. Portanto, quando ele foi ter sua filha, eu tive que interagir, entrei num momento de dificuldade, fui lá e fui pagar uma conta com ele. Mas nisso ele precisava. Mas naquilo que ele gostaria de ter, eu tive que tirar a mão para que ele pudesse assumir responsabilidade sobre a vida. Sabe o que acontece agora com a Luz? De vez em quando eu vou na casa dele tomar café quando eu chego de viagem, eu estou na cidade. E daí esses dias à noite eu fui na casa dele. E daí minha esposa, parei o carro na frente, ela olhou e disse: Júnior, eles não estão em casa. Ela disse, está tudo escuro. Eu digo, minha filha, olha lá, a televisão está acesa. Mas está tudo apagado. Eu digo, agora ele está pagando a conta. Aí, às vezes, de brincadeira, eu passo e vou acendendo as luzes da casa dele. Aí eu percebo que ele vem atrás apagando. Eu estou falando por parábola agora. Yeshua falava por parábola no meio do povo. Aí os segredos do reino, depois que aqueles que tinham interesse de saber o que ele estava comunicando, ele trazia na mesa. Ele comunicava por parábolas, e aqueles que queriam de fato entender o que ele falava, a parte chamava ele e dizia: o que o senhor está querendo dizer com aquilo? Quem é o semeador? Então ele começava a trazer revelação sobre aquilo que ele falou por meio de enigmas. Deus quer saber quem está interessado em ouvir o que ele está falando nessa geração. Porque o que ele vai fazer nos próximos anos depende de um tipo de pessoa que queira desenvolver maturidade assumindo responsabilidades, que trabalhe na sua geração para criar e promover o ambiente necessário para dar forma e para que se cumpra todas as coisas que ele falou. Uma das coisas que nós temos descoberto é que aquilo que impressiona o nosso Pai não é o quanto de coisas nós fizemos ou nós promovemos, mas é a disposição de criar um lugar para que Ele possa estar junto. Sempre que eu chego em casa, às vezes, Ele me liga e diz: vem tomar café comigo. E sabe o que mais me impressiona? É que eu vou na casa dele comer o pão que ele comprou, o café que ele comprou, o bolo que a mulher dele fez. E eu vou falar um segredo aqui, que eu já falei em alguns lugares: nem sempre tem na mesa aquilo que eu gosto de comer. Mas o que me cativa não é o que está sobre a mesa, é sobre o ambiente que ele preparou para me receber. Às vezes a gente quer impressionar Deus fazendo muitas coisas. E Ele só está querendo ter um tempo de qualidade com a gente. Aí eu como, até o que eu não gosto. Porque o que impressiona o coração de um pai não é quão bonita a mesa vai estar, mas é a disponibilidade do filho preparar ela e dizer: pai, foi para você. Porque eu sei que ele está colocando o melhor que ele pode para mim ali. Uau! Entende o que eu estou falando? Esse é o tempo que nós não vamos impressionar Deus com grandes coisas. Eu particularmente acredito que o simples é profundo nesses dias. É um tempo de simplicidade, e a simplicidade, ela está revelando coisas profundas. Por isso estamos com expectativa sobre o que Ele vai fazer, porque o que Ele vai fazer está diretamente ligado ao que Ele já falou. Ele tem um plano, esse plano foi anunciado pelos profetas, e esse plano vai ser estabelecido. A primeira parte do plano já se cumpriu na primeira vinda do nosso Senhor Jesus, de Yeshua, mas a plenitude do plano, com
o completar de todo o seu propósito é no retorno de Jesus para a terra, e daí nós vamos ver tudo o que ele disse estabelecido. E entre o que foi anunciado e o que vai ser estabelecido, existem os processos de desenvolvimento, e por causa disso a nossa oração tem mudado. Nós já não estamos mais orando, Deus abençoe o que eu estou fazendo. Nós já não estamos mais pedindo para Ele prosperar o que nós estamos empenhados em fazer. Mas nós estamos perguntando, Deus, aonde eu me encaixo dentro do Teu plano, que eu possa ser útil no que Tu falou que Tu irias fazer. Ele tem uma agenda, e é a agenda dele que é a mais importante, não é a nossa. E por isso, nós temos pensado sobre o tempo que estamos vivendo, os dias que estão diante de nós, para que possamos tomar a forma desse dia. Ele deixou um modelo, Ele deixou uma medida, e somos nós que precisamos ser esticados para ela. Como o apóstolo Cristiano falou aqui sobre 10 anos, nós temos pensado sobre 10 anos que estão diante de nós. Eu olho 10 anos para trás e percebo que nós fomos esticados. E agora nós vamos começar um processo de uma construção, segundo o que Ele deseja. Que talvez não vai dar todos os resultados, ou não vai dar o resultado que a gente espera agora. Porque nós não trabalhamos para dar resultado. Nós trabalhamos para cumprimento de propósito. Nós não vamos fazer as coisas que dão certo, nós vamos fazer o que é necessário ser feito. E isso tem exigido da gente uma postura correta. Por isso que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para levar a gente adiante. E antes que Jackson venha, se gastar mais uns 10 minutos aqui, queria que você abrisse a escritura comigo, em Mateus, no capítulo 12, e o versículo 43. É sempre bom estar numa casa apostólica e profética, onde as coisas são perceptíveis e há uma mentalidade sendo construída. E a gente percebe que, à medida que a nossa mentalidade vai sendo transformada, a gente começa a ajustar a nossa forma de ver as coisas, e por causa disso, o serviço que nós oferecemos a Ele também é diferente. E como é bom estar inserido em ambientes onde uma mentalidade está sendo construída, onde um serviço diferente está sendo estabelecido, segundo aquilo que Ele anseia e que Ele deseja. Abriu aí Mateus 12, 43 diz assim: quando o espírito imundo ele tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, ou geração perversa. Yeshua está instruindo os seus discípulos, ele está falando a respeito de uma geração. E lendo esse texto, ele está fazendo menção que uma geração má e uma geração perversa é uma geração que limpa a casa, mas não constrói nada dentro dela. Ele está falando que quando o espírito imundo sai de uma casa, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, então ele volta no lugar da sua primeira habitação, e daí encontra a casa desocupada, varrida, limpa, porém vazia. E daí ele faz o quê? Ele traz com ele mais 7 espíritos, e o seu segundo estado é pior do que o
primeiro. E ele está falando que uma geração má ou uma geração perversa é assim. É uma geração que limpa a casa, mas não constrói nada dentro dela. E o seu segundo estado é pior do que o primeiro. A gente percebe isso acontecendo de tempos em tempos, em geração a geração. Se avança na palavra da salvação, mas por causa da falta de fundamentos apostólicos, proféticos, de uma construção segundo o modelo da Escritura, o segundo estado da casa fica pior do que o primeiro. Ele faz também comparação a uma geração má e perversa, ou uma geração, ao que ele vai comparar uma geração em Lucas 7. Em Lucas 7 ele está dando testemunho a respeito da vida de João, e ele está falando assim, com que eu posso comparar essa geração? Com que eles são semelhantes? Com que eles são parecidos? E ele vai dizer, são como meninos sentados nas praças. Tocamos flauta, não dançam. Tocamos música fúnebre, não choram, não lamentam. Veio João, que não come, não bebe, vocês dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, vocês dizem, aí um comilão e beberrão que senta com publicanos e com pecadores. Uma geração mais perversa, limpa a casa, mas não constrói nada dentro dela. E ele faz uma comparação. O que eu vou comparar essa geração? É como os meninos da praça. Estamos liberando um som, liberamos um movimento e não se adequam àquilo que nós estamos do céu comunicando. Veio o filho do homem chamando vocês para um casamento, tocando flauta, chamando vocês para uma festa, vocês não celebram. Veio João chamando vocês ao arrependimento, vocês não se arrependem. E o que seria essa geração? Ele está dizendo, ele está querendo explicar e comunicar que essa geração é uma geração que ouve, observa tudo, não se envolve com nada e ainda fala mal de tudo. Menino sentado na praça, está ouvindo, está vendo, não se envolve e ainda fala mal de tudo. O que eu quero dizer com isso? Esses são cenários muito semelhantes aos dias que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma construção, nós precisamos edificar uma casa segundo o que Ele pediu, nós precisamos nos tornar o que Ele falou, e é muito mais do que nós sermos bons de música, eloquentes de pregação, é muito mais do que nós termos nossos encontros, é assumirmos o estilo de vida que reflita o seu caráter. Quando eu leio as Escrituras, eu percebo que Ele sempre determinou a forma e o modelo que Ele queria que as coisas tivessem. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 25, só para a gente concluir e depois o Jackson falar. Amanhã, se assim for possível, a gente vai estar aqui e daí a gente vai falar de convergência geracional, de um encontro de gerações, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Mas essa é só uma maneira da gente pensar sobre os dias que vivemos, o cenário que estamos inseridos e como as coisas estão se desenvolvendo. Êxodo 25 fala de uma construção, fala de um modelo. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. É algo que ele está falando a respeito que ele quer, que é dele. Não se preocupe que eu não vou falar de dinheiro e nem vou pedir para você trazer nada no gasofilácio. Mas Êxodo 25, ele está dizendo que todo homem que o seu coração se mover voluntariamente, traga aquilo que é meu. Por quê? Porque aquilo que é meu vai servir para a construção de uma casa para mim, aonde eu vou habitar no meio de vocês.
E daí ele começa a dizer, esta é a oferta alçada que recebereis deles. Ele determina o que ele quer receber. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix de engaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Versículo 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim me fareis. Vira a página aí, vai no versículo 40 do mesmo capítulo. Ele vai falar com Moisés mais uma vez, ele vai dizer, atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Vai no capítulo 26, só para a gente ter mais uma referência, versículo 30, ele vai dizer, então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que foi mostrado no monte. Duas coisas eu tenho aprendido para esse tempo. Uma delas é que eu não dou a Deus aquilo que eu acho, eu dou a Deus aquilo que Ele quer receber. Isso está ligado diretamente à adoração, e se somos uma terra de adoradores, nós precisamos entender sobre como se relacionar com Ele. Porque o que impressiona a Deus não é o quanto eu dou, é como. Não é o quanto eu faço, é como. A matemática de Deus é diferente da dos homens, nunca está ligada à quantidade, mas sempre à forma que eu faço e que eu movimento as coisas em favor do seu reino e da sua igreja. E ele determina para Moisés, olha Moisés, eles me tragam a minha oferta, e ele determina o que ele quer receber. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero pele de texugo, eu quero carmesim, eu quero azeite. Por quê? Porque o que eles trouxessem, iriam trazer, era aquilo que ia ser a matéria-prima para a construção de um santuário, onde seria a sua casa, para ele habitar no meio do seu povo. Esse tem sido um tempo que nós vamos ter que aprender a dar a Deus o que Ele quer receber, não o que a gente acha. Muda toda a concepção. Paulo vai dizer em Coríntios que a obra de cada um será provada pelo fogo. E cada um veja como é que constrói a obra das suas mãos. Se com palha, com feno, com madeira, com ouro ou com prata. Porque naquele dia o fogo provará a obra de cada um. O que foi consumido, ele diz, é salvo, mas sofre dano. E o que permanecer, esse recebe recompensa ou galardão. O que a gente aprende? Que eu posso construir algo muito grande, com feno, palha e madeira, que não me custa nada. Já foi fazer uma peça de ouro? Você que casou, primeiro desafio para o jovem que vai casar é fazer o par de aliança. É a coisa mais cara do mundo que ele encontra. Ele sai juntando dinheiro, ele sai juntando um brinco que a avó tinha numa gaveta de ouro, a mãe ajuda com uma correntinha, não é assim? Aí você faz algo que é pequeno, mas tem grande valor agregado. E ele está dizendo que o que cada um faz será provado pelo fogo. E o que determina, o que permanece e o que é consumido é o valor que aquilo que eu faço tem. Então não é sobre quantidade ou tamanho, é sobre como eu estou me dedicando àquilo que eu estou fazendo, que eu fui chamado para fazer. Entende o que eu estou dizendo? E quando ele fala para construir um santuário, ele está dizendo isso para os filhos de Israel. Olha, tragam a minha oferta, eu exijo de vocês isso, porque é isso que vai edificar para mim uma casa. Outra coisa que chama atenção é que Moisés, por 3 vezes, pelo menos é mencionado a Moisés que ele construa segundo o modelo. As coisas de Deus têm a forma de Deus. E nessa geração nós vamos ter que aprender uma coisa: não é do nosso jeito, não é como a gente gostaria que fosse, porque as coisas do céu têm o modelo do céu. O que Moisés construiu foi segundo um modelo que ele viu aonde? No céu.
Ele viu um tabernáculo no céu e ele reproduziu na terra segundo o modelo que ele viu no céu. E o tabernáculo no deserto representa a pessoa de Yeshua, do Cristo. Foi o que ele estava vendo. Ele constrói a sombra de uma realidade espiritual que tinha no céu. E uma das coisas que eu tenho aprendido e que tem sido desafiadora para mim é que não é do meu jeito. Não é como eu acho. Não é como eu gostaria que fosse. As coisas de Deus ainda são feitas da maneira de Deus, na forma de Deus, porque as coisas do céu têm o modelo do céu. Sabe o que eu tenho feito nesses dias? Eu tenho pegado a planta e tenho olhado para casa. Sabe qual tem sido a descoberta? Tem umas paredes que eu levantei que não era para levantar. Em compensação, tem uns fundamentos que já era para eu ter construído e eu ainda estou distante deles. Então esses são dias que nós estamos derrubando o que fizemos, porque achamos que era para fazer, quando não era. E estamos esticando para tomar a medida que Ele nos chamou para ter. Porque o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Serviu, não anula, mas há um estilo de vida que nós vamos precisar assumir nos próximos anos. Sabe a vida de oração que a gente tinha? Serviu, não é suficiente. Sabe a vida de jejum que nós vivemos já até aqui? Foi boa, mas não é suficiente. Sabe a vida de busca nas Escrituras por iluminação para entender o seu plano? Cooperou, mas não é suficiente. Entende o que eu estou dizendo? Porque nós não somos parte só de uma igreja de ovelhas. Ele está preparando um exército. É o seu corpo, é o meio pelo qual Ele escolheu para se revelar para as nações da terra. E o meio que Ele escolheu é a sua igreja. E igreja somos. E por isso que precisamos assumir nossas responsabilidades, porque um corpo é feito de muitos. E um corpo só tem vida e só tem movimento se cada membro do corpo realizar a sua função. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos pastores, mestres? Não. Mas são todos sacerdotes? Sim. Somos um reino sacerdotal. E precisamos ocupar lugares vazios, acessar uma realidade espiritual, tocar numa realidade terrena, para que se estabeleça o seu governo, o seu propósito e o seu plano. Aleluia. Amanhã a gente fala ou continua falando. Eu queria só introduzir algo sobre o dia que a gente está vivendo, as exigências desse tempo, mas todo o encorajamento que nós estamos tendo. Nós estamos encorajados, porque diante de todo cenário desconfortável, o momento é propício, porque o nosso Deus é um Pai, que quando Ele fala, Ele sempre criou o ambiente para o cumprimento das coisas que Ele falou. E o que Ele disse sobre o Brasil, Ele vai cumprir. Ele está só em busca daqueles que vão ser uma resposta. Talvez aqui em Taubaté, talvez na terra de adoradores tenha resposta. Talvez no estado de São Paulo encontre-se resposta. É sobre isso. Ele tem um plano, Ele vai cumprir, Ele vai estabelecer o seu plano. Se nós participamos ou não, depende das escolhas que a gente faz, do tipo de igreja que a gente quer ser. Seja esse o tempo de nós sermos totalmente estabelecidos, porque estamos em construção. Não é do nosso jeito, não adianta só limpar a casa, precisa agora construir segundo as medidas que Ele deixou. Amém, queridos? Sejam abençoados nessa noite. Pastor Jackson, Pastor Cristiano vai vir aqui ainda. Foi um privilégio, um prazer estar entre vocês. E a gente continua aqui até terça-feira, aprendendo, ouvindo, sendo ministrado. Estamos em construção, não temos nada pronto ainda. Mas à medida que nós vamos avançando, eu sei que Ele vai nos estabelecendo.